A história de Barão Trump e a ideia de viagem no tempo ligada a Nikola Tesla. Existe um tipo de coincidência que parece inofensiva no começo, mas que vai ficando desconfortável quanto mais você observa. Não é sobre um detalhe isolado. É sobre vários pontos que começam a se alinhar de um jeito estranho. Nomes repetidos, eventos que parecem se conectar, histórias separadas por mais de um século que parecem conversar entre si. E no centro de tudo isso aparecem três elementos inesperados. Um inventor chamado Nikola Tesla, um conjunto de livros antigos esquecidos, e uma família moderna que todos conhecem, a família Trump. Tudo começa no final do século XIX, com um escritor chamado Ingersoll Lockwood. Ele publicou uma série de livros pouco conhecidos na época, entre eles uma história infantil chamada Barão Trump's Marvelous Underground Journey. O personagem principal era um garoto chamado Barão Trump, um jovem curioso que vivia em um lugar descrito como um castelo ou uma grande propriedade, e que embarcava em uma jornada por mundos ocultos guiado por um mentor. Até aqui parece apenas uma história comum, mas alguns detalhes chamam atenção. O nome Barão Trump, a descrição de riqueza, a ideia de um jovem herdeiro vivendo em um ambiente de luxo e mistério. E, principalmente, o fato de que esses livros foram escritos décadas antes do nascimento de qualquer pessoa com esse nome na vida real. Mas a coincidência mais estranha aparece em outro livro do mesmo autor, publicado pouco tempo depois. Nesse segundo livro aparece uma figura política populista, um outsider, alguém que desafia o sistema e mobiliza multidões. E no meio dessa história surge um nome, Dong, um personagem com traços que muitos consideram curiosamente semelhantes ao que viria a acontecer mais de 100 anos depois. E claro, isso pode ser interpretado como coincidência ou como leitura forçada, mas a história não para por aí. Ela se conecta com algo muito maior. Nikola Tesla. Tesla foi um dos inventores mais enigmáticos da história. Conhecido por suas ideias avançadas sobre energia, frequência e até conceitos que muitos consideram próximos de manipulação do tempo e do espaço. Após sua morte em 1943, o governo dos Estados Unidos confiscou grande parte de seus documentos, oficialmente para análise de segurança. Entre os cientistas envolvidos nessa análise estava um nome importante: John G. Trump, engenheiro do MIT, especialista em física e radar, e também tio de Donald Trump. Segundo os registros, John G. Trump foi responsável por avaliar os papéis de Tesla e determinar se havia algo de valor estratégico ou perigoso. A conclusão oficial foi que não havia nada revolucionário. Mas essa conclusão sempre gerou dúvidas, porque Tesla era conhecido por trabalhar em ideias que iam muito além da ciência convencional da época. Então surge uma pergunta inevitável: e se algo importante foi encontrado, mas nunca divulgado? E é nesse ponto que as teorias começam a se formar. A ideia de que o conhecimento de Tesla pode ter incluído conceitos relacionados ao tempo, frequência e talvez até formas de acessar diferentes pontos da realidade. E que esse conhecimento pode ter sido estudado em segredo. Agora conecte isso com o nome Trump, presente tanto nos documentos analisados quanto na figura pública que surgiria décadas depois. Para alguns isso é apenas uma coincidência histórica. Para outros é o início de uma narrativa muito mais complexa. A teoria mais ousada sugere que existe uma ligação entre essas peças, que de alguma forma o conhecimento de Tesla não apenas foi preservado, mas também utilizado.
e que essa utilização poderia envolver manipulação temporal. A ideia de que eventos foram influenciados de forma não linear, criando efeitos que só fazem sentido quando vistos fora da sequência tradicional do tempo. E então voltamos ao ponto inicial. Os livros de Ingersoll Lockwood. Como um autor do século XIX poderia ter escrito sobre um personagem chamado Barão Trump, com características tão específicas e em um contexto que parece ecoar elementos do mundo moderno. Alguns dizem que é coincidência, outros dizem que é interpretação exagerada. Mas há quem veja nisso algo diferente. Uma pista, como se essas histórias fossem fragmentos de algo maior. Algo que conecta passado, presente e futuro de uma forma que ainda não entendemos. Dentro dessa visão, Donald Trump não seria apenas uma figura política, mas parte de uma linha temporal mais complexa. Alguém inserido em eventos que podem ter sido influenciados por conhecimento fora do comum. E Barão Trump, o nome que aparece tanto na ficção quanto na realidade, se torna um símbolo dessa conexão. E claro, não existe prova definitiva de viagem no tempo nesse caso. Não há evidência concreta de que Tesla construiu uma máquina, ou que documentos secretos contenham instruções para isso. Mas também não há respostas claras para todas as coincidências. E é exatamente nesse espaço, entre o que sabemos e o que não sabemos, que essas histórias ganham força. Porque, no final, a questão não é apenas se Donald Trump ou Barão Trump seriam viajantes do tempo. A questão é porque tantas peças desconexas parecem apontar na mesma direção. E se existe uma explicação simples, ou se estamos olhando para algo que ainda não conseguimos compreender completamente. Talvez seja apenas coincidência, ou talvez seja mais um daqueles casos em que a realidade parece imitar a ficção. Ou algo ainda mais estranho. Talvez a ficção tenha vindo primeiro, porque alguém já sabia como a história iria acontecer.